Será que não é muito cara bom num time? Tem espaço para todo mundo? O Flamengo tem se caracterizado por ser muito competições. Só jogam 10 e o goleiro 11. Mas o Flamengo tem se caracterizado por ser agressivo no mercado. Traz Cebolinha, traz Marinho. Ele quer rechear o seu elenco para ter jogadores do mesmo nível como reservas. Não, acho que o Marcos Braz... A conversa é válida. Ele tá fazendo o papel dele ali. O Flamengo tá abocanhando, como eu disse, todo mundo. Como ele vai encarar no elenco do Flamengo um banco de reservas, um jogador com a personalidade que tem, que quando faz o gol e é vaiado pela torcida do Grêmio não entende e mostra a camisa dessa, tipo assim, eu sou o cara, vocês estão errados e coisa e tal, uma personalidade muito forte nesse sentido que bate de frente com o torcedor. Vocês estão vendo aí, rapaziada, Douglas Costa no Flamengo, vamos assistir esse programa aqui agora, recheado de informações, debates, o Douglas vem mesmo pro Flamengo, vamos estar assistindo aqui, mas antes se inscreve no canal, né, meu velho? Botão aqui embaixo, inscrever-se, se inscreve, aciona o sino e amassa o like. É muito importante a sua inscrição. E deixa aí embaixo, aprova ou reprova a contratação do Douglas Costa? Quero saber de você. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi visto em um jantar com o Douglas Costa, ex-jogador do Grêmio mais recentemente, estava também lá no futebol dos Estados Unidos. E claro, quando a notícia foi divulgada aí nas redes sociais, a torcida já criou toda uma expectativa de um possível acerto. O Flamengo vem papando aí a maioria dos títulos e dos jogadores também aqui no futebol sul-americano, no futebol brasileiro, e seria mais uma estrela aí para compor esse elenco tão recheado. E a gente vai discutir isso agora para saber se é uma boa ou não, entendendo também esse rumor aí de que o Douglas Costa pode jogar no Mengão na próxima temporada. Vale o investimento? Números dele no Grêmio e também no LA Galaxy. Ele estava lá em Los Angeles. Jogo dele. Fizemos um jogo aqui da MLS, que é a Liga de Futebol lá dos Estados Unidos. Olha aí, 29 jogos na temporada 2021, 21 como titular, 29 também, um a mais na temporada passada da MLS, 18 como titular. Até que ele esteve consideravelmente em campo, né? 67% aí no Grêmio e 73% no LA Galaxy. Poucos gols. Não que ele seja um cara na carreira de muitos gols, mas 3 no Grêmio, 4 no time norte-americano. Gols pro jogo, assistências também não participando muito, né? Você vê aí, minuto para participar de um gol. Deixa a desejar. Deixando um pouco a desejar, e 4 jogos, vai para participar de um gol pelo menos. Não só por isso também, né? Preller, Natália e Caco. Talvez pelo que ele demonstrou fora de campo, principalmente na passagem pelo Grêmio, da última vez que esteve aqui no futebol brasileiro. Vale o investimento, Breira? Bom dia. Bom dia, Suman, Nath, Caco, fã de esportes. O Douglas Costa ficou realmente manchado pela passagem do Grêmio, porque havia uma expectativa muito alta pela contratação dele, por se tratar de um cara formado lá, que jogou pouco pelo Grêmio, retornando em alta, ainda com capacidade de dar retorno esportivo para o clube que o revelou. E não só ele foi mal, mas a temporada do Grêmio foi muito ruim. Então ele teve lesões, teve a história que pegou muito mal, do casamento remarcado, a pandemia que contribuiu para isso. Então ele acabou ficando com essa marca de, no clube do coração, no clube em que ele se identificava, não deu ali um match, realmente a relação não foi boa. Mas se a gente olhar pelo lado do Flamengo, de um dirigente que enxerga um jogador no mercado, um jogador que pode ser útil num determinado contexto. Eu não imagino o Douglas Costa chegando no Flamengo com a responsabilidade que ele teve no Grêmio, de ser ali o condutor do time, o principal craque, titular, chegando como um coadjuvante para a composição de elenco e hoje com uma realidade diferente salarial. O Flamengo teria que amarrar muito bem isso. Douglas Costa não vale o que ele veio ganhando no Grêmio em 2021. Pode ser algo que faça sentido, pelo menos conversar, saber do jogador, o interesse de voltar para o Brasil, o que representaria para ele jogar no Flamengo. E num contexto como esse, o Flamengo é um clube que tem mais margem para errar do que o Grêmio em 2021. E acabou custando não só a contratação do Douglas Costa, mas todo o desempenho do time e o rebaixamento. Então eu vejo que não é um absurdo. Poxa, mas o Douglas Costa vem de temporadas ruins no Grêmio, sem chamar atenção na MLS, mas ainda assim, pela qualidade do jogador, o talento que tem para uma composição de elenco, eu, no lugar do Marcos Braz como dirigente,
sentaria para conversar, para saber quais seriam as condições do negócio. O Cebolinha, por exemplo, não foi utilizado como peça principal do time na última temporada. E talvez seja um cara do nível do Douglas Costa, aí falando em futebol europeu, por um valor alto, brasileiro, né? Também veio com valor alto. Eu acho que, assim, a gente sabe da qualidade técnica do Douglas Costa. A gente já sabe do que ele é capaz de fazer com a bola nos pés. Coisa que não fez no Grêmio, né? Havia-se, de fato, uma expectativa de que ele assumisse ali, fosse um protagonista, como muitos outros clubes fizeram muitos não, né? Mas alguns outros clubes fizeram de repatriar jogadores que já tinham uma história no clube e que deram certo. No Grêmio a coisa não aconteceu, né? Ele, não só extracampo, mas lesões também. Então, o que esse Douglas Costa vai poder oferecer ao Flamengo, eu sinceramente não sei. Agora, é o que você falou. O papel do Braz é sentar com um cara do nível dele, né, do nível do Douglas Costa, e entender o que ele pode oferecer em relação a questões financeiras. Porque dentro de campo, se ele tiver condições físicas, eu sei que ele vai entregar. Agora, é de investigar como é esse Douglas Costa. Ele vai estar empregado ali e dedicado a fazer um Flamengo nessa temporada também vitorioso? Não sei. Informação e vídeo divulgado pelo paparazzo rubro-negro, que cobre o Flamengo de perto. E a gente vai falar sobre o campo. Daqui a pouco a gente fala sobre o campo também. Eu quero ouvir vocês sobre a parte tática. O que o Vitor Pereira vai fazer, né? O faria, por exemplo, com o Douglas Costa, porque seria mais um. A gente tem a volta do Bruno Henrique, por exemplo. O Flamengo tem a volta do Bruno Henrique para a próxima temporada. E um time tão encaixado como foi o Flamengo agora nessa conquista de Libertadores e Copa do Brasil. Eu quero ouvir o Caco também falando um pouquinho sobre essa possível ida do Douglas e na sequência a gente fala sobre o campo. Tudo bom, Caco? Bom dia. Tudo bem, bom dia Natália, Breiler, fãs de esportes. Eu fico na dúvida de como ele vai se comportar no Flamengo em relação a, por exemplo, encarar o banco. Porque o comportamento que ele deixou no Grêmio, claro que no Grêmio ele era o cara. No Flamengo ele vai ser mais um dos caras que entregam futebol e tem um histórico que ele tem muita qualidade, um jogador de muita qualidade. Agora, recentemente essa imagem dele ficou muito arranhada e cria uma pulga atrás na orelha para qualquer clube. Primeiro fisicamente, né? Problemas físicos recorrentes ao longo da carreira. Também o comportamento, ele não tem mais o casamento e a festa do casamento, mas um jogador que pede, quando o clube está sendo rebaixado, para ser liberado de um jogo importante contra o Atlético Mineiro, para comemorar o seu casamento, porque já tinha acertado aí erro da direção, claro, completo, mas ele não ter a sensibilidade de imaginar, porque não se pensava que o Grêmio estaria nessa situação. Ele planejou isso com a diretoria, imaginando que o Grêmio estivesse talvez classificando, era o que a gente imaginava do Grêmio, classificando para uma Libertadores, uma Sul-Americana, ou no mínimo não cair. Então esse comportamento do jogador foi muito estranho. Então eu fico pensando, como ele vai encarar no elenco do Flamengo um banco de reservas, o jogador com a personalidade que tem, que quando faz o gol e é vaiado pela torcida do Grêmio não entende e mostra a camisa dessa, tipo assim, eu sou o cara, vocês estão errados e coisa e tal, uma personalidade muito forte nesse sentido que bate de frente com o torcedor. Será que ele vai encarar as críticas do torcedor do Flamengo na primeira vez que ele for mal ou que ele não entrar bem? Isso pode acontecer com qualquer jogador. Agora, por outro lado, o Breiler, que eu acho que colocou bem, o Flamengo é muito mais fácil de encaixar qualquer jogador no time do Flamengo, bem mais fácil do que o próprio Grêmio. E com a qualidade que ele tem, certamente ele tem muito a entregar. Aí agora a gente vai ver, né, a questão tática, onde que ele pode se encaixar nesse time do Vitor Pereira. Você que está em casa pode mandar sua mensagem para cá, hashtag F360BR. Eu quero saber se o torcedor do Flamengo quer ou não quer o Douglas Costa no Mengão para a próxima temporada. Você pode participar aqui, daqui a pouco eu leio a sua mensagem no Twitter. O Vitor Pereira é um cara que vai chegar para comandar o Flamengo para essa temporada, e a gente sabe do que ele fez com o Corinthians na questão. A gente discutia isso ontem, né, sobre como ele mexeu no time ali quando ele chegou ao Corinthians, não agradando muitos jogadores, olhando mais para o campo, para o desempenho, para a parte física. Será que esse match, daria match aí no Douglas com essa filosofia, com essa ideia do Vitor Pereira? E mais do que isso, será que não é muito carabão num time? Tem espaço para todo mundo? O Flamengo tem se caracterizado por ser muito... competições, né? Só jogam 10 e o goleiro 11. Mas o Flamengo tem se caracterizado por ser agressivo no mercado. Traz Cebolinha, traz Marinho. Ele quer rechear o seu elenco para ter jogadores do mesmo nível como reservas. No caso do Douglas Costa, se a gente analisar só a bola, tirar o comportamental, tirar esse passivo que ele deixou no Grêmio,
eu vejo que ele se encaixa bem nas ideias do Vitor Pereira. Em alguns momentos no Corinthians, o Vitor Pereira escolhe o Adson, privilegia um cara jovem, porque o Adson, além de rápido, ele tinha uma capacidade de organizar a equipe pelo lado. Quem faz isso no Flamengo hoje, muito bem, é o Everton Ribeiro. Então, titular absoluto da posição. Mas o Douglas Costa, como reserva, dá uma alternativa com mais explosão. Ele é um jogador que vai mais para 1 contra 1, tem essa capacidade criativa também. Para mim, é um cara com uma característica diferente do Marinho, por exemplo, que é mais um atacante, um finalizador. Os dois são canhotos, jogam pela ponta, mas de características diferentes. Exato. O Douglas Costa mais articulador, um cara que mistura as características de Marinho e Everton Ribeiro. Então, pensando num clube como o Flamengo, que tem essa capacidade financeira de ter mais de um bom jogador por posição, eu vejo que pelas ideias do Vitor Pereira se encaixa. Para mim, a grande questão é financeiro, como o Flamengo vai encontrar uma composição, já tem um elenco muito caro, para encaixar o Douglas Costa, se encontrar oportunidade de mercado, jogador querendo voltar, topando baixar um pouco a pedida salarial, eu vejo válida a conversa e até uma possível investida. Eu estava brincando, né, falando que só jogam 10... Mas tem título para ganhar, né? Tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Então, por isso, né? Tem brasileiro, tem estadual, tem Recopa. Exato. Título não falta para mudar o time, para manter o time forte em todas as competições. O movimento do Flamengo é pensando em ter, não só, a gente fala muito, mas os treinadores falam muito, né? De não ter só, eu não conto só com 11 jogadores. Mentira, a maioria já sabe que são os 11 ali, os eleitos titulares, e durante a temporada, uma temporada longa, onde você tem já Mundial, Recopa, você tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, quanto mais você tem seu elenco recheado. E se você puder ter 22 titulares, você consegue rodar muito mais o seu elenco. Agora, é o que o Breler falou, é o cuidado. O Flamengo também tem muito dinheiro, a gente sabe, mas tem que ter um pouco de discernimento ali, de equilibrar. Né, de pensar no contexto total. Porque a gente fala de um Douglas Costa que a gente viu e que a gente já não vê há algum tempo. Né? A gente sabe da capacidade, do que ele pode oferecer. Mas aí eu tô com o Caco. E aí? Mas ele vai pro banco, ele vai aceitar isso legal? Como é que vai ser esse processo? Vitor Pereira vai olhar para ele e vai falar, não, então o Everton vai pro banco. E como é que vai ser isso? Então há todo um processo ali que a diretoria vai avaliar. Agora, Flamengo, se tem Cristiano Ronaldo no mercado, tem que olhar, gente. Indo atrás, né? É obrigatório que todo dirigente, todo cara que planeja o futebol, que organiza, que faz ali toda a compensação do clube, pense nos melhores atletas para compor seu elenco. Se vai ser possível, aí é outra questão. Mas que ele tem que conversar, tem. Tem que falar, Breler, e aí, você tá livre amanhã pra fazer o programa? Putz, amanhã eu não tô. E não tô mesmo. Bom, então... Não, acho que o Marcos Braz... A conversa é válida. Ele tá fazendo o papel dele ali. O Flamengo tá bem. abocanhando, como eu disse, todo mundo. Sondagem não é garantia de contratação. Então, Marcos Braz está ali, por enquanto, jantar, coisa ali de relacionamento, dá essa perguntada, mas para mim não vale trazer o Douglas Costa no mesmo patamar em que ele voltou ao Brasil no Grêmio. Acho que não. Que ali era um dos maiores salários do país. Para um clube, diferentemente do Flamengo, o Grêmio se organizou financeiramente, mas não tem a mesma bala na agulha de ser tão agressivo no mercado quanto o Flamengo. Então, nesse caso, eu vejo que muitos torcedores torcem o nariz por causa do histórico recente do Douglas Costa. Se a gente for analisar carreira, um cara que chegou na Europa, jogou Bayern de Munique, conseguiu ter uma carreira longa, é interessante e é inegável a qualidade. Disputou Copa do Mundo. Agora, pelo histórico de lesão e o que deixou no Grêmio, deixa essa preocupação e faz com que o Flamengo tenha até um trunfo nessa negociação, de saber que o jogador o Flamengo está na vantagem, porque tem um elenco estrelado, é o atual campeão da Libertadores. Não é uma necessidade obrigatória, um desespero de encontrar um cara. O Flamengo está na vantagem completa. E outra, quem não queria jantar também, né? Jantar num lugar legal. Pago ainda? Ele chega... Diga lá, Caco. Ele chega para o banco, na minha opinião, né? E ele pode entregar muito tecnicamente. Eu vejo que é uma ótima contratação. Ele é um grande jogador. Sim. A questão é aquilo que eu já falei em relação à personalidade dele de ficar no banco ou não. Agora, na relação da hierarquia do banco, eu vejo ele, se estiver fisicamente bem, já na frente do Cebolinha e do próprio Marinho.
o maior qualidade e potencial para ser, assim, talvez o 12º jogador, aquele cara para mudar em várias posições até. Ele é versátil, cobrador de falta, bate muito bem na bola, é importante, jogador que pode entregar muito para a equipe do Flamengo, mas começando no banco. E quando o Bruno Henrique voltar fisicamente, é mais um para tirar a posição dele e a concorrência vai ser difícil. Ele pode entregar bem nessa questão de variação de jogos. Ele tem essa característica de ser um cara que entra para mudar o jogo, né? Que dá outra cara. Vocês estão com o Caco? Será que ele entra... Eu não sei se ele entra para tomar uma vaga, entre aspas, do Marinho e do Cebolinha. Será que esses caras não estão um pouco à frente? Será que ele chegaria já para tomar a vaga de reservas que hoje são quase que ali titulares do time? Então, mesmo que não tome, um cara como Douglas Costa, com esse currículo, já bota uma pressão automática. Sim. Se alguém tiver relaxado ali no ataque, já vai saber, opa, o cara chegou. Exatamente. E não só, o Douglas Costa não precisa se provar mais como jogador. Mesmo com esses 2 últimos anos dele? Então, mas caras desse tamanho já tem uma hierarquia que os próprios atletas reconhecem. Opa, isso aqui tem bola. Então, se ele interessado, um cara que consegue retomar o seu melhor no aspecto físico, para mim tem bola para ser um concorrente à altura. Para mim o Cebolinha hoje está à frente. Mas vai ter que mostrar dentro de campo. Claro, mas hoje o Cebolinha está à frente, conseguiu terminar a temporada relativamente bem, por mais que tenha demorado a entrar nesse sistema do Flamengo, conseguiu. O Marinho oscilando bastante, então nesse cenário de disputa, não titularidade num primeiro momento, acho bem difícil e imagino até que a abordagem do Flamengo é já considerando o Douglas Costa num outro patamar, um jogador de 32 anos, que vai chegar num contexto bem diferente do Grêmio. O Braz falou isso no jantar? Entre a entrada e o prato principal, ele falou ali, ou entre a sobremesa, né? Ele falou pro Douglas, calma, então, se você vier... Eu vejo que isso dificilmente entra no papo de um clube que está querendo contratar um jogador. Pô, você está chegando para ser reserva. Será que não entra num papo com um cara desse nível? Não, acredito que não. E o Douglas sabe, até pelo elenco que o Flamengo tem, e é um elenco vencedor, que vai ser difícil conquistar um espaço. E é bom para ele isso. Agora, para o Flamengo, hoje... É melhor para o Flamengo contratar o Douglas ou para o Douglas jogar no Flamengo? Para mim é indiscutível que o Douglas precisa de um espaço, de um holofote como o Flamengo para se recuperar, para ter uma imagem diferente do que deixou no Grêmio. Mas analisando friamente, só pela bola, o que o Vitor Pereira privilegia de jogo, eu vejo que pode ser um reforço interessante por chegar em baixa e o Flamengo talvez conseguir uma pechincha de mercado para reduzir a pedida salarial. Gente, eu pesquisei aqui, olha, o Douglas Costa, ele tem 32 anos. 32 anos não é uma idade que, o cara tá acabado. Não é. Só que o que acontece é que durante a carreira toda do Douglas Costa, o cara tem problema de lesão. Toda a carreira o cara tem problema de lesão. Entendeu? Então você vê o Modric, jogou a Copa, jogou pra cacete com 37 anos. O cara tem 37 anos e tá voando. Só que ele tem essa questão da lesão, entendeu, cara? E o Douglas Costa já debochou do Flamengo. Se arrependeu? Douglas Costa já debochou e disse que não jogaria no Flamengo. Olha aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ler aí. Em 2020, quando jogava pelo Bayern, Douglas Costa foi questionado se atuaria no Mengão e respondeu: pois é, o Flamengo virou Real Madrid, né? Jogar no Flamengo, não. É um time extraordinário. Virou o Real Madrid dos velhos tempos agora, né? Os caras dão um chute certo e já vão pro Flamengo. Fico com o Grêmio que é minha casa. Ué, não debochou do Flamengo? Não falou, agora é o Real Madrid? Então não vem aqui não, meu amigo. Não vem aqui não, vai lá, volta pro Grêmio. Volta pra jogar no Grêmio, meu amigo. Não vem porque quer jogar no Flamengo. Aí só basta... Saiu uma matéria aí, eu vou até tentar encontrar aqui. Olha aqui a matéria que saiu. Douglas Costa define Flamengo como prioridade pra 2023. Tá aqui a matéria do TNT Esporte, pra vocês não falarem que eu tô mentindo, tá? E aí sai essa matéria aqui, acho que foi aqui, dia 22 de dezembro, saiu ontem essa matéria. Essa informação saiu ontem. E aí no mesmo dia, de noite, saiu meio-dia, à noite, sei lá, 9, 10, 11, meia-noite, o Marcos Braz é visto no restaurante com Douglas Costa.
Então não adianta o Marcos Braz, não sei se vocês já viram o vídeo lá, tá lá no Paparazzo Rubro-Negro, vim dizer que, foi uma casualidade. Eu fui lá e ele tava lá. Para com isso, cara. Para com isso, não é assim. Eu encontrei ele lá por acaso. Não encontrou nada aqui, cara. Olha a matéria que Douglas Costa quer o Flamengo em 2023. Postada 12h52 de ontem. Aí de noite tu tá no restaurante com o cara, aí vai dizer que é acaso? Não dá pra engolir isso, cara. Vai fazer burrada, vai fazer besteira, porque o Douglas Costa não é mais o Douglas Costa do Bayern de Munique. Lesiona toda hora. Debochou do Flamengo. Será que as pessoas não sabem disso? Eu não quero o Douglas Costa no Flamengo, não. Você quer? Deixa aí nos comentários, tá? Eu queria dar aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like. Tamo junto. Saudações brunegras.